Saudações, assim nosso especial telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Contamos consigo nos próximos 40 minutos, essencialmente para conversa aberta e descontraída. Já sabe que aqui nos propusemos olhar para temas que agregam valor à sociedade e hoje vamos abordar sobre a autenticidade da liderança, contextos e desafios relativamente à realidade angolana. No entanto, é nosso convidado para esta conversa que se impõe, Simão Kiumba. É um homem ligado à ciência, é um homem ligado à academia e durante um bom tempo tem estado a trazer sobre a mesa o tema sobre liderança. No entanto, vamos de facto contextualizar a nossa realidade. Como é que nós estamos? Que tipo de liderança é que nós temos? Será que temos chefes? Temos líderes? Até que ponto é que este tipo de perfil agrega no desenvolvimento social e económico e até mesmo político de Angola? Emitimos factos, desvendamos mistérios, revelamos segredos. Tudo em volta da liderança passa por aqui, no Especial Entrevista. Simão Kiumba, muito bem-vindo, saudações e é um prazer. Luís, muito obrigado. E acredito que a iniciativa é boa de começarmos a agregar ou partilharmos o conhecimento, diálogo que disse muito bem, que vai ajudar a vida de muita gente que nos acompanha nesse preciso momento. Obrigado. Pois, nós sabemos que o mundo vai se deparando com inúmeros modelos de liderança. Exato. E hoje fala-se muito de liderança humanizada. Exato. Antes de olharmos para este contexto de liderança humanizada, como é que nós estamos, em Angola muito particularmente? Luís, falamos um pouco sobre liderança em Angola especificamente. Eu não diria que estamos bem, também não diria que estamos mal. Estamos no caminho, e isto porque eu não defendo muito, não falo muito sobre a liderança no ramo político, mas sim eu falo mais sobre a liderança organizacional, porque aquilo que eu pude entender para que as organizações funcionem de maneira a conseguir os resultados que querem hoje, é preciso um líder. E ali onde eu pude estender aquilo que eu sei fazer, investigar, dar respostas para que as organizações, quando começam um projeto, para terminarem com os resultados que precisavam. Pois, no nosso ponto temático, temos o termo autêntico. O que é isto? Exato, Luís, para mim, liderança autêntica nada mais, nada menos do que termos líderes com caráter. Porque todo líder com caráter é alguém que tem princípios e todo princípio, em outras palavras, é uma lei. Ele é alguém que dorme e acorda e deve funcionar de acordo com os princípios que ele sabe que eu devo funcionar assim. Vou dar um exemplo, Luís. Na minha organização, por exemplo, eu pretendo desenvolver seguidores ou então desenvolver líderes com aquela capacidade de serem autênticos, de modo que não venham roubar, deixa-me usar este termo, roubar de que maneira? Usar o tempo da organização para fins pessoais. Para mim isto é não ser autêntico. De uma outra maneira, a liderança autêntica é alguém que defende algo que ele sabe que se eu fizer isto prejudicando os outros, é algo negativo. E isto é não sermos autênticos. Pois bem, não tendo autenticidade, pressupõe que nós não temos líder? Eu diria que sim, isto porque olharmos para sermos autênticos e alguém que tem um caráter, Luís, eu posso dizer que o nosso caráter não tem preço. E hoje, por hoje, a nível mundial, eu consigo ver que nós temos líderes que conseguiram vender o seu caráter, isto porque eles não têm princípios, não defendem princípios. Todo líder que sabe que eu entrei ou ingressei em uma organização e eu defendo estes princípios, que são princípios, ou então isto é da organização, logo que a organização tentar incutir-lhe alguma coisa fora dos seus princípios, este não vai conseguir vender o seu caráter. Por quê? Porque ele defende algo. E para organizações grandes que eu conheço, todos os princípios que ela tem é para o benefício da organização. Então, antes que a pessoa ingresse esta organização, é da sua inteira responsabilidade entender como ela funciona, porque senão
cedo ou tarde, poderá vender o seu caráter. Pois, quem melhor projeta as ações de uma empresa? É o líder ou o liderado? Exatamente. Tudo depende do pensar do líder. Em outras palavras, Luiz, eu posso dizer que o líder é cabeça, ele é o motorista, ele é que tem tudo para que as máquinas funcionem, para que os funcionários façam isto ou aquilo, ele é que tem a voz. Em poucas palavras, Luiz, deixa-me definir o que é liderança. Liderança é influenciar nada mais, nada menos. Isto é que o Dr. John Maxwell escreveu e espalhou a nível mundial. E eu concordo plenamente com esta definição. Isto porque o líder é a pessoa que aí está, que consegue identificar as qualidades dos seus liderados para que as coisas funcionem no dia a dia dentro da organização. Pois, esta autenticidade que podemos aqui trazer à abordagem de ser uma pessoa verdadeira, não é? Ela é nata ou pode ser um assunto ou uma atitude ou uma ação que pode ser treinável? Não vamos descartar aquela possibilidade de que existem líderes natos. De que maneira? Luiz, eu vou dar um exemplo. Se tivermos aqui uma atividade e dizer que este grupo de pessoas fazem isto sem designar que o fulano é o líder, eu tenho a certeza que neste preciso momento vai aparecer a pessoa que tem habilidades naturais em que quando ele falar todos vão seguir. Estes são líderes natos. Mas a liderança, eu gosto de definir que é conjunto de habilidades que qualquer ser humano pode desenvolver, pode ir a academias. É como alguém que sai de casa, vai para uma academia e treinar para poder desenvolver os seus músculos. Para mim, liderança é treinável. Aliás, todo ser humano, por natureza, já nascemos com estas habilidades. O difícil é que ainda não desenvolvemos as mesmas habilidades. Pois bem, hoje fala-se que o povo perece, aliás, é bíblico, não é? Exato. Perece por causa de conhecimento. Como é que os nossos líderes são instruídos? Como é que os nossos líderes são munidos de conhecimento? Luiz disse muito bem. Para eu ver a capacidade ou qualidade de um líder, a primeira pergunta que eu faço é o que ele faz no dia a dia para agregar valor a ele próprio, primeiramente. Ele como líder, é preciso que ele seja munido de conhecimento para depois passar. Será impossível dar algo a alguém que você não tenha. Então, hoje em dia, no país, posso dizer assim, já vejo muita palestra, muitos treinamentos acontecerem. Isto é para poder atiçar aquilo que os líderes já têm, para desenvolver algumas coisas que já estão adormecidas neles, porque liderança é algo que praticamos todos os santos dias. Aliás, Luiz, liderança para mim é dinâmico. A nossa maneira de liderar ontem poderá não servir hoje. Logo, é nossa responsabilidade acompanharmos a dinâmica do dia a dia para nós termos o conhecimento, capacidade e qualidades. Mas não é isso que tem estado a acontecer. Muitos líderes não acompanham o desenvolvimento. É exatamente isto. E durante conversas que tenho tido com muitos amigos universitários, docentes universitários, é que muitos ainda usam conteúdos 10, 15 anos atrás. Luiz, nós estamos a construir uma sociedade que vai pensar 15 anos atrás. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma organização que venha dar respostas à comunidade. Precisamos entender que cada minuto, cada tempo, as coisas vão evoluindo e há mudanças. Logo, é responsabilidade do ser humano, nesse caso, o líder, acompanhar isto ou aquilo, é para dar resposta, porque senão vai chegar uma altura que o líder já não vai saber como dar respostas porque ficou no passado. Não é isso que nós queremos. Pois, fala-se muito de liderança nas organizações, que é o ponto focal também que o Simão traz aqui à abordagem. Hoje vê-se muitos líderes que não têm esta ação humanizada, entram para a instituição e nem sequer conseguem saudar o segurança ou a senhora de limpeza. Até que ponto é que isto pode beliscar no processo da própria organização quando há esta liderança autêntica? Exato, Luiz disse muito bem. Para mim, este não é líder. Além de definirmos que ele não é líder, este não é um ser humano e esta pessoa não merece fazer parte de uma organização. Vou definir isto, Luiz. Onde é que começa a liderança? É exatamente ali. Se começarmos a entender que eu sou líder,
porque tenho liderados, é meu papel, é minha inteira responsabilidade entender que eu devo servi-los, mas servir de que maneira? Um simples bom dia, boa tarde, boa noite, ao abrirem e fecharem a porta para eu passar, isto é fundamental para ele. Eu vejo muita gente, Luís disse muito bem, pessoas que até o segurança sente medo dele. Isto porque, Luís, eu gosto de dizer que a minha vida depende dele e é minha inteira responsabilidade dar-lhe aquilo que ele necessita, de modo que ele venha fazer a reciprocidade daquilo que eu lhe dou. Porque o líder que vela pela vida dos seus liderados, ele terá tudo em troca. Então, nós precisamos entender que a liderança começa quando eu consigo servir aos outros. Pois bem, neste caso também há aqui o entendimento de que quem melhor executa as ações de uma organização por intermédio de um líder são os funcionários de base. Exatamente, sem nenhuma dúvida. E Luís disse muito bem. Onde é que vamos ver o sucesso de um líder? O sucesso de um líder é basicamente determinado pelo sucesso dos seus liderados. Quando os liderados têm sucesso, isso reflete aquilo que o líder é. O que eu vejo hoje a nível mundial é que pessoas que hoje têm, mas têm mesmo, e não querem olhar para os seus liderados. Ele é onde eu disse que o único negócio, Luís, a nível do mundo, que serve o ser humano, é liderar. Então, liderar é o único negócio a nível mundial que vela pelo bem-estar do outro. Quando numa organização os funcionários da base não desenvolvem, não atingem outros níveis, é sinal de que há uma fraca liderança. Um exemplo muito prático. O segurança entrou como segurança, mas continua 20 anos nesta empresa como segurança. A liderança da própria organização nem sequer se deu autonomia de pesquisar ou estimular a formação contínua deste indivíduo. Luís, eu vou dizer que nesta organização não existe liderança. Porque alguém que ingressou uma organização como A e 20 anos continua a ser A, não há liderança. É aquilo que nós falamos. Eu preciso passar aquilo que eu tenho para outras pessoas, dizer que, ok, você estás aqui, mas amanhã ainda podes ascender. Mas quem deve passar isto às pessoas lá de baixo, eu como líder, como munindo-lhes de ferramentas, de modo que, porque, Luís, todo ser humano tem um potencial. Imagine que uma planta tem um potencial. Por que ele, como segurança, por exemplo, deve manter com 20 anos numa organização e toda a organização cresce? Luís, eu defendo algo todos os santos dias de que quando a organização cresce, o ser humano necessariamente deve crescer. Isto porque o potencial da organização reflete ou depende 100% do capital humano. Se os homens não crescem, não espera crescimento na organização, porque são os colaboradores que fazem a organização 100%. Logo, como líder, eu gosto de defender que nós precisamos ter processos que velam 100% sobre o crescimento do ser humano, porque ele reflete aquilo que a organização é. Bem, há uma pergunta que muito é colocada. Como diferenciar um líder de um chefe? Eu já falei isto, Luís, e isso mais é um debate, é algo meu pessoal. Eu gosto de levar isto no ramo científico, se olharmos muito bem o verdadeiro significado das duas palavras. Chefe, esta palavra veio da antiga França, que na verdade é alguém que está lá no topo. Isto porque quando olhava-se para as cozinhas era necessário termos alguém que controlasse isto ou aquilo. Para mim isto, Luís, nada de errado. Nada de errado. Eu sei que muita coisa hoje já foi publicada a nível científico, na internet e muitos livros escritos a criticarem sobre um chefe. Para mim, não existe nada de errado com esta palavra. Como também o líder é alguém que vai influenciar, vai motivar isto ou aquilo, mas se olharmos muito bem na clareza, na etimologia pelas duas palavras, não existe nada de errado. Onde é que é o problema, Luís? O problema está nas atitudes e comportamentos da pessoa. Porque, até onde eu pude estudar sobre a matéria de liderança,
todo líder vai saber navegar em todos os estilos de liderança que a ciência defende. Neste caso, pode-se ter uma liderança na chefia. Pode-se normalmente. Não há nenhum problema, Luís. Vai chegar uma altura que vai dar chicote. Dar chicote para que as coisas vão à frente. E vai chegar uma altura que, parem, vamos agora negociar. E todo líder vai saber quando é que vamos negociar e quando é que devemos tomar ação, que aqui não há negociação, aqui ou vamos ou vamos. A flexibilidade é uma característica nata do líder? Seria, e disse muito bem, para mim eu vou casar este conteúdo, Luís, na liderança a camaleão. Isto porque o animal que eu mais gosto na floresta é o camaleão. Isto porque ele tem uma capacidade e qualidade de adaptar-se. Se colocarmos aqui um camaleão, ele é capaz de... Ele logo vai ficar verde. Para mim, traduzindo isto para o conteúdo de liderança, é alguém que consegue adaptar-se. Ser flexível. Olharmos, ok, se o fulano está a agir desta maneira, o que está a lhe influenciar? É trabalho do líder. Identificarmos isso, sabermos, ok, se o fulano é assim, mas nesta altura está a agir desta maneira, o que está a lhe influenciar? Luís, o bom líder que não conhece os seus liderados vai fracassar. Isto porque é preciso nós entendermos, primeiramente, o que nos motiva e o que motiva os meus liderados para caminharmos muito bem. A principal preocupação de um líder, é preocupar-se mais com o processo ou os resultados? Uau! Isto é muito bem. Luís, até onde eu pude entender, o líder não é responsável pelos resultados. O trabalho do líder é mesmo trabalhar com os colaboradores, identificar qualidades de cada um, de modo que ele fazendo isto ou aquilo, diretamente teremos resultados. Isto porque quem vai planificar, quem vai pensar estrategicamente é o líder, mas quem vai executar são os colaboradores. Logo, colocar a mão à massa 100% como líder, e agora quem vai fazer o trabalho do líder? Todo mundo fica perdido. Então é preciso que o líder esteja um pouco de fora, controlar, munir as pessoas de conhecimento, dizer-lhes, ok, agora fazem isto, para nós termos isto ou aquilo. Isto não significa microgerenciar. Existem duas coisas, microgerenciar, e isso acontece mais quando o líder não sabe o que fazer. A tendência é apertar os homens de modos que deem resultados. Isto não é liderança. Pois, ainda bem que estamos neste nicho de olhar para os resultados. A fotografia que nós temos de Angola em termos de liderança e chefia é que os líderes, salvo se estiver errado, mas pelo menos essa fotografia que conseguimos retratar, que a liderança está muito mais direcionada aos jovens, mas a chefia muito direcionada aos mais velhos, não é? Concorda com esta foto retratada? Eu não concordaria 100%, daria uma percentagem sim, isto porque o estilo de liderança de cada líder depende dele. E os resultados que uma nação tem refletem 100% daquilo que o líder é. Então, para mim, a nível mundial, Luís, permita-me que eu gosto de olhar a liderança no âmbito global, isto porque eu estudo muito, e o meu mentor é mesmo lá nos Estados Unidos, John Maxwell. Então, a tendência é eu trazer o estilo de liderança que eu aprendi dele para que as pessoas tenham os resultados, primeiramente pessoais, para depois ensinarem aos outros. Porque sucesso, mais do que Simão, ser alguém bem-sucedido sozinho, sem partilhar aquilo que eu sei para as outras pessoas, terem aquilo que eles precisam, eu serei um fracasso. É como dizer que diálogo sem entendimento é nulo, não é? Exatamente. Então, é nossa inteira responsabilidade como líderes identificarmos os outros, treiná-los de modo que eles venham multiplicar aquilo que nós sabemos fazer. O que é fundamental para o país? Termos líderes ou termos chefes? Termos líderes. Isto porque a chefia vai chegar apenas um momento em que vai dizer, ok, vamos fazer isto neste preciso momento, mas voltando na liderança. Para mim, o líder está sempre acima de tudo. Isto porque, quando olhamos para a vertente de liderança, é termos alguém com o coração aberto. O líder deve ter medo
da sucessão? Nunca. Antes, pelo contrário. E Luís disse muito bem. Dr. Miles Monroe, ele defendeu algo que dizia que sucesso sem sucessão é fracasso. O que torna um líder grande líder? É pelos resultados. E quais são esses resultados? É olhar quantas pessoas ele formou como líder. Os maus líderes, Luís, o que fazem? A tendência é manter os outros lá para baixo. Estes, eu digo mesmo, são maus líderes, são maus chefes. Para seres um bom líder é preciso multiplicar-te. É você ser 3, 4, 5 pessoas, trazer pessoas a fazerem o mesmo trabalho que fazes hoje, de modo que quando partires, ainda estás vivo. Isto é algo que eu escrevi na obra O Líder Autêntico, sobre a lei do legado. Quando eu partir hoje, por exemplo, o que eu vou deixar para as comunidades? Será que eu vou partir para sempre? Ou o meu pensar, a minha visão ainda vai continuar para sempre? Todo líder deveria pensar desta maneira. Em fase de crise organizacional, o momento é para agir ou para planificar? Luís, ainda bem. É mesmo um momento crucial. Existem momentos que nós precisamos sentar para pensarmos, planificarmos. Momentos difíceis, Luís, não são momentos para planificação. Já não há tempo para plano. É momento para ação. Vou dar um exemplo muito claro, Luís. Quando chegou o Covid, momentos muito difíceis, já não houve tempo de planificarmos. Vamos dar um exemplo muito claro. O barco já está pronto a tombar, ali é para tomarmos já ação daquilo que já existe, porque, e Luís, bons líderes são pessoas que têm visão daquilo que pode acontecer amanhã ou depois de amanhã, de modo que, quando acontecer, eu devo fazer isto. Estes momentos difíceis é que te tornam líder, e ali não há negociação. Vamos agir logo. Pois, nós, em parte, também, Angola, temos um contexto meio que desafiante, em que todo e qualquer líder quer sempre estar na linha da frente, principalmente quando é para uma abordagem temática e para a imprensa. Isto é bom para manter a autonomia das estratégias da organização, ou pode ser ruim? Pode ser ruim. Eu vou começar por ali, Luís. Pode ser ruim. Isto porque cada elemento da organização tem um potencial, tem um conhecimento, tem uma habilidade. É aquilo que defendemos há pouco tempo. A partir do momento que eu saber que o Luís é bom deste lado, haverá momentos que eu vou treiná-lo, desenvolver, e quando chegar o momento para comunicação, como o Luís tem essa habilidade, eu vou mandar o Luís para representar-me. Luís, a definição de liderança é muito vasta e não é como a matemática exata. Neste quesito, nesse preciso momento, eu posso dizer o seguinte, que liderança é empoderar outras pessoas a fazer aquilo que você poderia fazer, porque o Simão, o Luís, não estará em todos os locais para resolver os problemas da organização. Mas a partir do momento que eu começar a empoderar os meus colaboradores, os meus seguidores, ali nós teremos resultados como organização, porque não vamos conseguir fazer tudo nós mesmos como líderes. Como fazer escolhas para ter discípulos? Uau! Na verdade, Luís, e uma pergunta muito boa. Escolhas para ter discípulos ou seguidores, eu não gostaria de olhar por este lado, Luís, porque eu hoje conheço muita gente que luta muito em ter seguidores para serem chamados líderes. Errado. Deixe que as coisas aconteçam automaticamente. De que maneira? Eu defendi isto na obra O Líder Autêntico, Luís. Quanto mais eu servir, mais autoridade terei e mais poder eu terei. Porque os meus liderados, as pessoas com quem eu vou desenvolver, vão disseminando aquilo que eu sei a outras pessoas, e eles, por sua vez, virão à procura de Simão Quinhumba automaticamente. Isso porque já viram que o Pedro, o Antônio, o Luís está tendo resultados fruto daquilo que ele está bebendo do líder fulano, mais do que eu ir atrás de pessoas. Isto não vai funcionar. Isto é manipulação para mim. Qual deve ser o principal propósito de um líder? É liderar para humanizar, liderar para autorrealização profissional e financeira,
ou há um outro entendimento? Exato, e Luís disse muito bem. Liderança, mais uma vez, é servir. Mais do que ser servido, é você servir para outras pessoas. Dar. Porque, Luís, mais do que eu estar no top para dominar as pessoas, manipular as comunidades, primeiro que é algo que Deus não defende. E eu falo muito sobre Deus, onde eu partilho. A principal referência que temos de liderança é exatamente todo o modelo de liderança que nós queremos defender aqui. Temos sempre ali Jesus. É o melhor exemplo que nós temos. Portanto, Luís, manipular pessoas para benefícios pessoais é algo que eu sempre defendi, cedo ou tarde. Quando os colaboradores, seguidores derem por conta, será aniquilado. Porque eles sabem que este ou aquele aproveitou-nos e ele está tendo resultados e nós não. Cedo ou tarde vão lhe abandonar. Mas é fácil identificar este tipo de líderes? Não é fácil, isto porque tem um termo que os americanos usam, play it safe. Para eles, eles usam uma máscara, não é isto? De modo que, ok, eu vou fazer isto, dando-lhe isto ou aquilo para meu benefício pessoal. Se nós não empoderarmos os nossos colaboradores, vai demorar muito tempo. E é preciso que nós tenhamos colaboradores com aquela linha de pensar, aqueles que querem desenvolver, fazendo perguntas ao líder, de modo que, ok, eu já estou a fazer isto por certo tempo, 5 anos, qual é o plano para mim, neste caso? Ali, o líder vai dizer que, ok, daqui a 5 anos, o plano que eu tenho para ti é este ou aquele. Luís, uma das perguntas que eu gosto de fazer a muitos líderes nas organizações que eu vá é: qual é a sua visão para esta organização daqui a 5 anos? Por exemplo, Luís, é uma pergunta um pouco chata. Isto porque um líder que não tem visão para a organização que ele lidera, a organização não vai em frente. É preciso um líder que tenha uma visão, que defende missão, visão e valores para vermos onde que nós estamos a caminhar. Isto porque ele tem liderados. A pessoa ingressou à sua organização porque ele acha que ele vai crescer ali, porque se não há crescimento e os líderes da organização não construíram esta cultura de crescimento na organização, tudo fica parado. E quando as coisas ficam paradas, a organização não cresce. Dentro da organização há sempre aquele critério de perseguição dos ideais. Como é que o líder deve reagir quando há esse tipo de conflitos internos? E note mais uma vez, Luís, quem deixou que isto crescesse é o líder. Todo o ambiente organizacional é resultado daquilo que o líder está construindo. Mais do que, deixa usar meu termo, bajulação, quem deixa com que isto cresça na organização é o próprio líder, porque o líder é o espelho. Quando isto acontece, logo da primeira, devemos cortar. Por isto, eu defendo que a responsabilidade do líder identificar a batata podre no saco, permita-me usar este termo, porque esta batata, mantendo aí por muito tempo, vai contaminar as outras. Logo, é nossa inteira responsabilidade entendermos e identificarmos que é o fulano que anda a fomentar esta conversa aqui, logo eliminarmos. Porque senão vai crescer e vai contaminar todos. Pois, como é que podemos trazer aqui a luta do género na liderança? Quem melhor lidera, uma mulher ou um homem? Well, Luís, não vou dizer que a mulher ou o homem lidera melhor, isto porque cada ser humano tem um caráter e cada pessoa tem uma linha de pensar. E estamos a ver isto hoje a nível mundial. Já temos líderes, mulheres e homens e conseguimos ver quais são os resultados que estamos a ter. Logo, colocando uma senhora na liderança, nós vamos esperar resultados nela. Colocando um homem como líder, também vamos esperar resultados. Para mim, tudo isto é aquilo que eu disse, que olhar para um líder que tem um coração aberto, alguém que quer servir as pessoas, alguém que quer defender o seu propósito, porque um líder sem propósito não é líder. Todo líder sabe que eu estou a cumprir com o meu propósito de servir para eu trazer resultados na comunidade ou na organização. Entre a razão e a emoção, tem-se dito que as mulheres dominam melhor. Sim.
e cogita-se que é por estas razões que a mulher, se liderar, pode alcançar melhores resultados. Sim, líder, mas tudo isto vai depender da ideologia que ela carregou desde pequeno. Isto porque todo líder, hoje por hoje, é exemplo de alguém. As crenças limitantes podem condicionar isto? Normalmente. Vamos lá nos supor, se colocarmos a Paula, por exemplo, como líder de uma organização, a pergunta é, quem é o modelo da Paula? Porque a Paula vai funcionar segundo aquilo que ela entende liderança. De que maneira? Para ela, castigar as pessoas é liderar, quando não é. Logo, dizer que a senhora vai ser melhor que o senhor. O meio influencia aí muito. E muito, porque olharmos um pouco para a história, alguns filósofos defendiam de que o Luís, nascendo já com estas características, olhando já para ti, já será um líder. Hoje por hoje, a ciência defende que não funciona desta maneira. Todo ser humano pode moldar, pode aprender habilidades, como se colocarmos uma criança, duas crianças que nasceram na mesma barriga, colocando-lhes em locais diferentes, teremos dois comportamentos diferentes. Isto porque é o local por onde aprenderam. As crenças que desenvolveram aqui e do outro lado, colocando os dois, vai dizer, mas eu sou a vossa mãe, sou o vosso pai, mas estão a comportar-se desta maneira. Por quê? Porque o meio influencia bastante. Pois, estamos quase na reta final, mas gostávamos que trouxesse um pouco exemplos, o que é que, por esta altura, desafia o século XXI, em termos de liderança? Olha, tecnologia, hoje em dia, Luís, é algo que está a assolar muito o mundo e é ali onde a liderança deve mesmo agir. Isto porque a ação, para ser tomada dentro de uma organização ou num país, é preciso o voz de comando, um líder que diz vamos fazer isto, vamos por esta decisão, vamos abraçar isto ou aquilo, porque se não há aquela voz de mando num país, numa organização, todo mundo vai ficar parado olhando para uma resposta daquilo que o líder quer. E quando estamos diante desta questão, tudo fica parado, como se nada tivesse a funcionar. O que é que não se conta sobre liderança? Existem muitas coisas que não se contam na liderança. Uma delas é eu não querer desenvolver as habilidades de liderança na outra pessoa, com medo de que ele venha tirar o meu lugar, que seria o contrário. É eu treinar o Luís para ocupar o meu lugar. E qual é o papel de Simão Kiumba? Nesse preciso momento, muito bem, e muito bem que concluiu, no mundo. Simão Kiumba, na verdade, isso já há caminho de 5, 10 anos que eu descobri o meu propósito de vida em desenvolver habilidades de outra pessoa, de modo que ele venha servir para as comunidades. É isso que eu descobri que eu nasci para fazer. Pois, sei que esta questão da autenticidade também é fruto da sua mais recente obra. Exatamente. Já está em carteira. Já está em carteira e dentro de mais, estamos aqui a dizer, um mês, essencialmente, ela já estará no mercado angolano. Este é o segundo filho. Este é o segundo filho que nasce para os angolanos e para o mundo. Nota que ele está sendo já publicado no Brasil, com o título O Líder Autêntico. O que é que vai mudar? Muita coisa vai mudar, especificamente o que vai mudar é o estilo de liderança de muita gente. Isto porque uma das características que eu defendi na obra O Líder Autêntico é o líder ter um propósito de vida e o 11º capítulo onde eu falo sobre o legado. Isto porque, Luís, nada vai valer na sua carreira como jornalista, por exemplo, como funcionário de uma organização, quando sair daqui para uma outra cidade, o que as pessoas vão dizer sobre o Luís? É o legado que nós queremos deixar. Então, para mim, o legado é a escolha da vida que o Luís quer viver todos os dias, de modo que, quando sair daqui, eu ainda vou permanecer para sempre. Muito obrigado, Simão Kiumba, pelas notas e os esclarecimentos que se impuseram à volta da abordagem temática. Muito obrigado. Sobre a autenticidade da liderança. Muito obrigado, Luís. Pois. E ao nosso fiel internauta, foi mais um momento de conversa. A promessa é voltarmos em próximas oportunidades e você claramente o nosso convidado fiel. Tome nota que o seu certificado não seja superior ao seu caráter.
Estamos juntos. Emitimos factos, desvendamos mistérios, revelamos segredos. Tudo em volta da liderança passa por aqui, no Especial Entrevista.